Amém, queridos? Queridos, quero conversar um pouquinho com vocês sobre hoje, para nós alargar ali as nossas tendas. Deus, Ele tem falado bastante comigo em Atos e Ele tem ministrado bastante o meu coração ali, queridos. E hoje ainda a gente já ganhou um bebê aqui para cuidar. Pode ser que estejam profetizando. Amém? E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alargar as tendas, queridos, porque toda a construção, ela precisa de espaço para crescer, sim ou não? Vamos dar um exemplo. Você tem lá a tua casa e nela, vamos até aproveitar que eu falei sobre o bebê e vamos começar falando sobre os bebês. O pai e a mãe desses bebês, eles projetavam lá os gêmeos. Não, queridos, eles projetavam um bebê, mas não sabiam que seria gêmeos. Quando isso acontece, precisa se pensar em crescer a casa, sim ou não? Precisa se pensar num quarto, talvez fazer de uma sala um quarto, e ir projetando essas coisas, por quê? Porque essa casa pequena, talvez, ela não vá atender a família inteira. Quem está comigo? Amém? Essa casa pequena, ela já não começa a atender essa família que começa a aumentar, queridos. Principalmente já na questão até do carro. Você já pensou eles andando num carro em 6 pessoas? Seria o correto? Não, já começa a se pensar num carro maior, e cada vez maior, se a vontade do meu irmão prevalecer nessa casa, ele vai ter que comprar um ônibus. Porque sempre é de ir aumentando. Então, já não cabe mais dentro de um carro de 5 pessoas. A casa já precisa ser aumentada também, queridos. E dessa mesma forma, Deus, Ele deseja, queridos, que nós possamos alcançar níveis onde não caiba mais aquilo que Ele tem sobre a nossa vida. Que Ele encha tanto, que nós ficamos às vezes, que nem acontece ali em Atos 2, ali que aquele povo falava que aquele outro, que quem estava ali sendo derramado o Espírito sobre a vida daquele povo, os outros falavam o quê? Que eles estavam bêbados. Onde na verdade não tinha nada a ver com aquilo, queridos. E quando nós falamos em alargar as tendas, nós estamos falando em ampliar a nossa capacidade para nós poder receber aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Amém? Porque se nós não ampliamos a nossa capacidade, o nosso entendimento, Deus vai derramar sobre as nossas vidas? Não, queridos. Por quê? Porque Ele trabalha de uma forma correta. E Deus, Ele não quer, queridos, com as pessoas, ou uma igreja cheia de pessoas. Ele quer uma igreja cheia da sua presença, preparada para cuidar, discipular e transformar vidas. Ele não quer simplesmente uma igreja, queridos, onde nós tenhamos aqui, 3.000 pessoas. Mas essas 3.000 pessoas aqui não estão nem aí com vidas. Não estão nem aí em discipular e transformar vidas. Não foi para isso que nós fomos chamados. Não é para isso que nós estamos aqui. Por isso nós precisamos alargar, queridos, as nossas tendas. E isso, a igreja primitiva ali de Atos, ela entendeu esse princípio. Eles não cresceram apenas porque havia uma multidão, mas porque havia compromisso, comunhão, oração e o poder do Senhor sobre aquela igreja. Olha o que Atos 2, do 42 ao 47 fala. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam junto no templo. Diariamente reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Preste atenção numa coisa. Por que só no final
do versículo 47, a palavra fala: e a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Você prestou atenção antes o que eles faziam? Eles oravam junto, eles estavam em comunhão junto, eles estavam alargando as suas tendas junto. Para quê? Para que o Senhor lhe desse mais um. Para que o Senhor lhe desse mais um. Isso eles estavam fazendo. E aí, queridos, Deus aqui, Ele envia o crescimento para uma igreja que prepara o espaço para receber esse cuidado do crescimento. Oramos por vidas? Sim ou não? Você ora lá no teu quarto de escuta, você ora para que essa colônia seja transformada, para que pessoas sejam tocadas, para que pessoas sejam restauradas, famílias sejam restauradas? Sim ou não? E o que nós temos feito como igreja? Quando nós falamos assim, vai ter uma noite de vigília na igreja, vai ter uma noite de oração na igreja, vai ter um encontro de homens lá em São Luís, o que nós fazemos? Pastor, eu trabalho, e o meu trabalho é cansativo, e eu não consigo ir. Quem pediu o trabalho para Deus? Quem pediu? Você está sendo abençoado no teu trabalho, não está? Sim ou não? Você pediu o trabalho. Deus te deu o trabalho. Amém? E por que você deixa de fazer as coisas do Senhor por conta do teu trabalho? Que foi Ele que te deu. Ah, pastor, não vou no culto hoje. Por que, irmão? Ah, cansei demais, estou cansado. Trabalhei demais. Você pede o trabalho. Você está cansado do teu trabalho. Algo que Deus te deu. E aí você não pode agradecer no domingo? Você não pode emprestar o teu culto no domingo para o Senhor? Aí você não pode ir para o teu grupo familiar. Você não pode fazer uma visita. Você não pode orar pelo irmão porque você está cansado do teu trabalho. Você passa talvez, sei lá, 36, 48 horas semanais no teu trabalho. Não sei como que funciona. E muitas vezes, por conta de nós chegar aqui, queridos, e 1 hora de culto, nós reclamar porque a palavra está demorando. Nós reclamar porque o louvor estendeu uma música. Nós reclamar porque hoje é dia de ceia e o pastor tem uma palavra de 50 minutos. Então nós vamos sair daqui 10 horas da noite. E se nós pegarmos o nosso tempo que nós temos com Deus durante a semana, contando com o nosso grupo familiar, contando com o culto, contando com as horas que eu dedico para o Senhor, talvez seja lá 5 horas, queridos. Isso quer dizer o quê? Que eu dedico muito mais tempo para as minhas coisas, o meu trabalho, do que agradecendo aquilo que o Senhor fez por mim. Qual é a tenda que eu tenho alargado? O que eu tenho feito, queridos? E alargar, queridos, a visão para enxergar aquilo que Deus quer fazer. Olha o que Efésios 3:20 nos fala. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Queridos, o crescimento, ele começa dentro de nós. O alargar essas tendas, ele começa dentro de nós. Porque muitas vezes Deus tem algo muito maior preparado, queridos. Mas a nossa visão ainda está limitada. Você sabia disso? Muitas vezes Deus tem algo muito maior para nós. Mas nós nos prendemos ali, queridos, com essa visão limitada no nosso passado. Pelas dificuldades ou pelas experiências negativas. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu tive um passado, queridos, onde eu era bem fraco assim nessa questão financeira. Comprava com impulsidade, coloquei o nome da minha esposa por várias vezes ali, perdendo o CPF, e fomos ajustando isso e ajustando isso. E aí Deus começou a me colocar desafios. Quando a gente foi para fazer a reforma aqui na igreja,
eu pensava assim, Senhor, como que eu vou pagar tudo isso? Por quê? Porque eu comecei a ter medo daquilo que eu passei lá atrás. Quando eu entrei em 2018, devendo mais ou menos uns 80 mil na praça, hoje eu vou fazer uma conta, eu tenho medo. E por mais que eu olhasse e falasse assim, puxa, tudo isso aqui foi o Senhor quem nos deu. Amém? Se nós pegar aqui a questão de som, a questão de estrutura, e olhar há um tempo atrás, e olhar hoje como nós estamos avançando, e é o Senhor quem tem nos dado tudo isso. E eu pensava, Senhor, como que eu vou pagar isso? Mas tudo bem, começamos a obra, vamos começar a obra, que era para ser ali por 30 dias, já se passou 4 meses, e aí eu pensava, puxa, tem o aluguel da igreja, o aluguel do espaço onde nós estávamos e a construção. Senhor, não vai dar. Senhor, não vai dar, não vai dar. Quando foi um dia, chegamos ali com os meninos, sentamos, falamos, vamos fazer, vamos. Tiramos tudo daqui, já levamos tudo para lá, e eu falei, vocês me ajudam só a levar as coisas, que agora vamos fazer. E aí, já para começar, vamos quebrar o piso. E tudo isso, queridos, o Senhor foi me lembrando quando eu estava estudando sobre essa passagem. Vamos quebrar o piso, vamos. Pego um martelete e pensei comigo, puxa, eu mesmo vou quebrar esse piso, né? Para economizar. E eu comecei quebrando aqui o canto e eu fui até o claus ali mais ou menos. Meio-dia. Daqui, na parede, até o claus. E com aquele negócio. Pensei, Senhor, eu não vou conseguir. Nós não vamos colocar esse piso essa semana. Vamos ter que achar alguém para fazer. Fui atrás de alguém, contratamos alguém para fazer e ele veio e fez. Levou acho que uns 3 dias para fazer. Cheguei no rapaz, falei, quanto que é a diária? Ele falou, depois a gente vê. E foi me levando, nesse depois a gente vê, depois a gente vê, depois a gente vê. Acabou que a gente não viu. Amém, tudo certo. O Senhor já está agindo. E eu com aquele medo agora, puxa, precisamos colocar o piso, tem argamassa, vamos para o material de construção, vamos fazer e vamos organizar e tal. Nisso chegamos no palco. Puxa, precisava trocar essa estrutura do palco. Já vamos aproveitar que estamos mexendo. Mas aí vai mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, queridos. E Deus me tratando em cima disso. E ele falava para mim assim, ó, eu estou fazendo. Final das contas, fechamos as contas, conseguimos pagar o piso, pagamos todo mundo ali que deu da reforma, ficou o material de construção. Ganhamos um carro, a igreja ganhou o carro, vamos então vender o carro para nós conseguir pagar o material de construção. O rapaz veio até aqui em casa, olhou o carro, ofertou um valor, eu falei assim, ó, a gente está devendo esse valor aqui lá no material de construção, e se você pagar lá o material de construção, está tudo certo. Fechou. Tudo certo. E aí, poucas horas depois, uma ligação, ó, eu acho que eu não vou ficar com o carro. E aí eu entrei num conflito com Deus. Por quê, queridos? Porque eu tinha dado a minha palavra, que eu ia pagar até tal dia. E o dia tinha dado. E nisso eu comecei, dentro do meu coração. Puxa, e agora? E agora? E isso começou a vir as coisas da onde? Do passado. E o passado começou a me minar, queridos. Por aquilo que eu tinha passado já. E fiquei brigando com o Senhor. No outro dia de manhã, era, sei lá, umas 6 horas da manhã, eu tinha levantado de madrugada, orado. Senhor, eu preciso pagar isso.
mesmo rapaz me manda um áudio falando assim, ó, o seguinte, não sei o porquê, eu acordei de madrugada, eu não sou acostumado a acordar de madrugada, eu acordei de madrugada e quando eu acordei, algo falou comigo e falou assim que a dívida lá do material de construção é minha. Então eu estou te devolvendo o carro, vou devolver o carro para a igreja e eu vou assumir a dívida do material de construção. Pode deixar que a dívida é minha. E aí? O que você faz? E aí o passado querendo me acusar sobre algo e o Senhor fazendo. E aí eu caí de joelho, já caí chorando e agradecendo, falando obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso. Queridos, por isso que nós precisamos olhar com os olhos da fé e acreditar que Deus, Ele ainda salva, Ele restaura, Ele está conosco. E Ele quer fazer através das nossas vidas. Se talvez eu simplesmente olhasse para o meu passado e falasse assim, cara, eu não sou um bom administrador sobre isso. Como que tudo isso aqui ia acontecer? Então alargue a sua tenda, olhe com os olhos da fé e diga assim, Senhor, usa-me. Eu quero crescer diante disso. Nós queremos crescer diante disso, queridos, porque uma visão pequena, ela limita as ações grandes que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E agora eu tenho declarado assim, um terreno próprio, eu tenho declarado um barracão, queridos, grande, onde talvez caiba ali, sei lá, 200, 300 pessoas, e eu declaro, Senhor, se o Senhor quiser me usar para isso, eu estou aqui. Por quê? Porque nós vamos se acostumando com essa visão pequena, queridos, e uma visão dada por Deus, ela gera movimento. Quando Deus nos dá uma visão, ela gera movimento, queridos, e o mais, assim, inacreditável é que esse rapaz, ele não é do nosso meio. É um amigo meu, mas não é do nosso meio, como igreja. Então Deus usa pessoas, Ele movimenta, queridos, quando a nossa visão, quando nós obedecemos aquilo que Ele tem para nós. E, queridos, nós precisamos acreditar nas promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Quem aqui tem promessa? Você tem promessa do Senhor sobre a tua vida? Amém? Você tem se preparado para as promessas? Como que você quer viver essa promessa, então? Como que você quer viver a promessa se você não tem se preparado para isso? Nem comentei assim com a minha esposa do que Deus me falou sobre isso. A gente tem recebido assim, há muito tempo, assim, ó, Deus vai levar vocês viajar, Deus vai levar vocês viajar. Eu já tinha comentado isso com vocês. A gente foi esses tempos agora num culto em São José, de novo vem uma pessoa, vejo vocês viajando. Uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E aí, se eu não for lá tirar o meu visto, como que o Senhor vai me enviar? Então nós precisamos se preparar para isso. O Senhor, Ele promete as coisas sobre as nossas vidas, mas nós gostamos de ficar sentado. O Senhor prometeu, uma hora Ele vai cumprir, então deixa eu ficar aqui sentado. Alargue as tendas, para que Ele encha aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. E nós precisamos alargar a nossa capacidade até de servir, queridos. Olha o que Marcos 10, 45 nos fala. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Queridos, uma igreja que cresce, ela precisa aprender a servir. Uma igreja que cresce porque Jesus, ele mostrou que a grandeza do reino não é posição, mas disposição. Não tem a ver com posição a grandeza do reino, mas sim com a disposição de servir, queridos. O crescimento, ele traz essas responsabilidades. Mais pessoas para cuidar. Quem aqui quer mais pessoas para cuidar? Amém? Tem uns ainda que o amém sai meio amargo. Mas é disso que o Senhor está falando, queridos. Mais famílias para alcançar quem quer alcançar muitas famílias. Esse é o desejo do meu coração, que famílias sejam transformadas, queridos. E mais vidas para discipular, porque nós não devemos
perguntar apenas quantas pessoas estão chegando, e sim, estamos preparados para cuidar delas. Será que hoje nós estamos preparados para cuidar das pessoas que o Senhor quer enviar para nós? Quando eu vou ter algumas conversas assim, falar, estou pensando em abrir mais um grupo familiar. O que você acha? Mas tem tanta gente melhor que eu, pastor. Não, pastor, ali também é um pouquinho de rolo. Nós também éramos rolo. Nós também éramos ruim de lida. E nós fomos transformados, estamos sendo transformados todos os dias. Então isso que nós precisamos sempre perguntar: Senhor, será que eu estou preparado para cuidar daquilo que o Senhor tem para nós? Será que nós estamos preparados? Porque as promessas, elas estão aí, sim ou não? Será que nós estamos preparados para isso? E nós precisamos alargar, queridos, a vida de oração. Em Atos 1:14, todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Queridos, antes dessa igreja crescer aqui em Atos 2, ela cresceu no lugar secreto. Antes de acontecer tudo o que aconteceu em Atos 2, que vocês sabem, que o Espírito Santo veio sobre eles ali. Em Atos 1, esse povo estava fazendo o quê? Todos eles se reuniam em oração, com um só propósito. Sábado tem vigília, queridos, aqui na igreja. Na quinta-feira nós vamos orar aqui na igreja. E eu escutava muito isso durante a Copa, assim. Puxa, nós vamos ter que ver. Tem jogo nesse dia, tem jogo no outro. Nada contra o jogo, nada contra a Copa. Eu gosto de assistir, gosto de futebol, gosto sim. Nada contra, nada contra. Mas por que para a hora do jogo, queridos, nós nos reunimos? Vamos encher a casa. Vamos lá, vamos torcer. Jogo do Brasil, tinha gente que antes da Copa dizia assim: não torço mais pro Brasil. Não torço mais pro Brasil. Chega, não, esse time não dá. Quando deu lá as datas do jogo do Brasil, o que aconteceu? Casa cheia, os ambientes cheios. É Brasil. O Brasil perde. A decepção na cara daquele que dizia assim que não torcia mais. Por quê? Porque se entristece. De uma forma ou outra se entristece. E quando nós falamos assim: ei, vai ter oração na igreja, vamos nos movimentar em oração. Como que é a nossa euforia por isso? Será que é a mesma de um jogo de futebol? Ou será que daí nós vamos colocar a culpa no nosso trabalho? Estou cansado hoje, pastor. Hoje não vai dar para nós fazer vigília. Hoje não vai dar para nós estar na igreja. Hoje não dá para nós fazer o grupo. Não vou poder ir hoje. Queridos, antes dessa igreja crescer em Atos, ela crescia no lugar secreto, e o crescimento verdadeiro nasce na presença de Deus. Uma igreja que ora, queridos, recebe a direção, força e autoridade. Nós precisamos alargar as nossas tendas em oração. E não adianta você talvez olhar e falar assim: mas o pastor ora. O pastor ora pelos líderes, o pastor ora por todos na igreja, ora pelos outros pastores, ora pelo louvor. Atos 2, aconteceu tudo o que aconteceu, queridos, por conta que eles estavam em unidade, orando. Em um só propósito. Nós oramos aqui para essa colônia ser transformada? Sim ou não? Oramos para São Luís ser transformado?
E qual que é o momento que nós chegamos e falamos assim, vamos orar aqui dentro, a não ser dos 10 minutos antes do culto? Você sabe o porquê que nós oramos 10 minutos antes de começar o louvor? Sim ou não? Se você não sabe, eu vou abrir o meu coração aqui e vou te contar o porquê que nós fazemos isso. Porque é o único momento que nós conseguimos aqui, como igreja, estar todo mundo reunido e fazer uma oração em unidade. Porque se nós colocamos um anúncio que tem oração na igreja, são poucos os que se levantam em orar. Então nós colocamos isso, para que talvez assim nós conseguimos fazer ainda uma oração durante a semana em unidade com todo mundo. Para todo mundo estar reunido e orando num só propósito. Queridos, a oração, ela abre portas que a capacidade humana ela não consegue abrir. Nós precisamos começar a largar as nossas tendas em oração. Precisamos começar a trocar até as nossas cordas. Colocar cordas novas nas nossas tendas. Estacas mais profundas nas nossas tendas de oração. E começar a firmar isso. Quem aqui toparia da gente ir nas entradas da colônia? Orar. Em São Luís, tirar um tempo de oração. Nos Campos Gerais, tirar um tempo de oração. Em Palmeira, tirar um tempo de oração. A nossa oração, queridos, ela começa a ficar muito rasa. Aquilo que eu falei no começo. E às vezes nós temos muita vergonha ainda até de orar. E nós necessitamos sim, queridos, porque a oração ela abre portas. O que acontece em Atos 1 e o que acontece em Atos 2? E talvez você fica falando, pastor, você está falando isso, já tem uns 3 domingos sobre Atos 1 e Atos 2. Sim, eu estou falando isso tem uns 3 domingos, sobre o despertar desse povo, sobre a oração que transforma, sobre esse povo ser avivado, sobre o tremor de terra que deu para chacoalhar esse povo e dizer, eu estou com vocês. Sobre os últimos dias, como eu já falei, não dato o último dia, que amanhã é o último dia não dato. Sobre esse amor. E mesmo assim, queridos, mesmo assim, nós temos essa certeza que, se nós fizermos aqui um evento, lota. E se nós falar, nós vamos cravar uma estaca aqui de oração, o cansaço toma o povo. Alargue os fundamentos, Colossenses 2, 6 e 7. E agora sim, como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Queridos, quanto maior a construção, mais forte precisa ser o quê? O alicerce. Mais fundo precisa ser o alicerce. E uma igreja, queridos, ela pode crescer em quantidade, mas ela precisa crescer também em maturidade. Pode estar aqui, queridos, talvez domingo que vem 200 pessoas. Mas enquanto nós não for maduros para cuidar dessas 200 pessoas, nós não vamos chegar a 200 pessoas. Pastor, você está profetizando isso? Não estou profetizando isso. Mas se eu chegar hoje e falar assim, talvez para alguém, não estou falando que é você, queridos. Mas se eu chegar e falar assim, preciso trocar você do lugar. Porque está chegando pessoas novas e elas precisam sentar no teu lugar. Como que você vai levantar do teu lugar? Você vai levantar feliz? Sorrindo? Ah, glória a Deus que está chegando pessoas novas, já não está cabendo mais ali nas cadeiras. Ou você já vai levantar que nem o Muttley. Estava aqui sentado. Que
maturidade é essa? Como que nós vamos cuidar de alguém? E nós precisamos pegar mais fundo nesses fundamentos, queridos, que é a palavra de Deus, a santidade, a comunhão, a fidelidade e o compromisso com Cristo, queridos. Nós não queremos apenas uma igreja maior, nós queremos uma igreja mais profunda. De verdade, queridos, que não quero ver talvez 300 pessoas aqui sem maturidade nenhuma, sem profundidade nenhuma com o Senhor. Qual que é o nosso tema da igreja? O rema da igreja: ser como Ele, servir como Ele. Levar as pessoas a serem íntimas. Como que eu vou levar alguém a ser íntimo do Senhor, se eu não sou íntimo? Como que eu vou apresentar Jesus para uma pessoa, se eu não sou íntimo? Como que eu vou falar de Jesus para uma pessoa, se eu só conheço de escutar o pastor falar no domingo, ou no meu grupo familiar, no meu líder falar? E eu não busco essa profundidade. Eu não busco isso. Por isso nós precisamos sim alargar as nossas tendas nessa profundidade com o Senhor. E buscar mais Ele. Não apenas conhecer, queridos. Vamos pegar os casados aí. Quando você estava namorando, você conhecia a sua esposa? Ou o seu esposo? Você conhecia os defeitos? Era só qualidade, né? Sim ou não? Ontem ainda nós estávamos no aniversário e eles começaram a brincar ali sobre... porque quando foi lá em casa pela primeira vez, comia pouquinho. Falei, isso é a mesma coisa que namorado novo. Quando vai na casa pela primeira vez, é só uns beliscos. Pega confiança, é um boi pela perna. Queridos, quando nós estamos namorando, nós vamos nos conhecendo. Tudo é revelado no namoro? Sim ou não? Não. Quando você casa, as primeiras semanas do casamento, tudo é revelado? Não também, queridos. Você vai indo com o... Agora presta atenção. Se você está namorando e alguém começa a falar: fulano ali é bom. Ele é bom. Como ele é bom. Como ele é bom. Você vai casar com ele ou com ela porque estão falando que ele é bom? Sim ou não? Você vai casar porque você está conhecendo. Casou, tudo certo. Mesmo no casamento, as pessoas vão chegar e vão começar a falar: nossa, que homem bom. Nossa, parece que vocês têm 10 anos de casado. Que mulher boa. Parece que vocês têm 10 anos de casado. Você vai continuar pelo que estão dizendo? Ou você vai chegar no teu esposo ou na tua esposa e falar assim: por que falam que você é tão bom? O que você faz de bom? Você vai chegar na tua esposa e vai dizer: o que você faz que você é tão boa? Assim? A comida que você faz, por que falam que a comida é tão boa? O que você coloca? Você vai querer conhecer, sim ou não? E por que muitas vezes nós não queremos conhecer Jesus? Nós só vamos pelo que fala sobre Ele. Jesus é bom. É bom, que legal que Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Que legal que Jesus é maravilhoso. Deixa eu
te falar uma coisa. Passou a época de namoro. Passou a época de você ouvir falar. Já foi. Agora Ele quer que você se aprofunde. Que você comece a conhecer quem Ele é de verdade. Que você comece a conhecer os milagres que Ele consegue fazer. Sabe aquele tempero da comida que você estava tentando descobrir o que tua esposa, o teu esposo colocava? Está na hora de você começar a descobrir as coisas do Senhor. Senhor, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor me chamou? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? Está na hora de começar a largar as tendas. Não, nós não somos mais crianças. De simplesmente ouvir falar. Sabe tudo que eu prego aqui? Você chega em casa, você vai olhar na tua Bíblia o que eu estou pregando? Ou você simplesmente concorda com tudo? Você pega o teu caderno ali que se anotou tudo e durante a semana você estuda isso? Você vai ler isso? Você se aprofunda nisso? E se talvez eu falar para você aqui, bater em cima, que 1 mais 1 é 3, você vai acreditar? Talvez, queridos, pela posição, você olhe e acredite. Mas o dever de você pegar isso e falar assim, puxa, eu quero ver se isso é verdade. Eu quero ver se o que está sendo falado é verdade. Você precisa ter isso. Você precisa se aprofundar nisso. Porque Deus, queridos, Deus é quem dá o crescimento. Olha o que 1 Coríntios 3, 6 e 7 nos fala. Eu plantei e Apolo regou. Mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quando o pastor Paulo falou sobre o pastor Rideu, aqui dentro da colônia, quem estava no culto do domingo lembra que ele falou. O pastor Rideu, queridos, vou usar até mais. O pastor Rideu, o pastor Tiago, tudo que eles plantaram aqui, está tudo certo. Amém pela vida deles. Amém mesmo pela vida deles. Agora, nós podemos estar regando isso. E pode ser que outro venha e colha isso que nós estamos regando. Mas não tem a ver com o Rideu, não tem a ver com o Tiago e não tem a ver comigo. Tem a ver com o Senhor. E aí o que acontece? Quando você vem, vamos pegar um exemplo, vem para a integração. Você chega na integração. E aí começa, ó, você vai para tal grupo, você vem para tal grupo, você vai para lá, você vem para cá. Passa um tempo, precisa se fazer uma mexida às vezes, nos grupos. Quando vai fazer uma mexida nos grupos, é sempre um sacrifício. Por quê? Porque nós começamos a se apegar em pessoas e não olhamos para aquilo que Deus quer fazer. Porque, queridos, a nossa parte, o que pertence a nós é anunciar, trabalhar, servir e evangelizar. Não segurar pessoas. E da parte do Senhor, queridos, é transformar corações, salvar vidas e acrescentar pessoas sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar cuidando. E sabe o que acontece? Nós invertemos essa posição. Quando nós não instalamos as nossas tendas, nós não crescemos as nossas tendas, queridos, para que o crescimento do Senhor, nós começamos a inverter, nós achamos que nós transformamos corações, nós achamos que nós salvamos vidas, e nós achamos que nós acrescentamos pessoa.
e olhamos para Deus e falamos, o Senhor anuncia, o Senhor trabalha, o Senhor serve e o Senhor evangeliza. E nós acabamos invertendo o papel. As pessoas não são nossas. Elas são do Senhor. Nós somos instrumentos aqui. Para que Ele use e faça de nós o que Ele quiser. Queridos, o crescimento da igreja, ele é como se fosse uma parceria com o Senhor. Nós entramos com a nossa dedicação e o Senhor, Ele entra com a ação dele sobre as nossas vidas. A nossa dedicação onde? Na palavra, no estudo, na oração, na busca por pessoas. E o Senhor, Ele age em cima disso. Eu trouxe essa palavra, queridos, porque o Senhor, Ele foi bem claro comigo. Ele falou no meu coração assim, ó. Eu estou chamando a igreja para uma nova estação. O Senhor está nos chamando para uma nova estação. Para nós alargar essas tendas. Para que nós cresça. Para que Ele possa mandar as pessoas. Para que através do que Ele fez em nós, nós transformar vidas para a glória dEle. Não para a nossa glória. E é tempo de nós ampliar a visão, fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa capacidade de servir e aprofundar a comunhão com Deus, queridos. Nós necessitamos disso, nós necessitamos de ampliar a nossa visão. Nós já podemos ver, queridos, pessoas sendo transformadas, tocadas, restauradas. Nós fortalecemos a nossa fé. Sim, Senhor, eu creio que isso vai acontecer. Nós aumentamos a nossa capacidade de servir. Talvez, sei lá, querido, se precisa limpar o banheiro, eu estou ali. Se precisa orar por alguém, eu estou ali. Não vai existir níveis. Ah, esse aqui está no estacionamento, é menor do que está servindo lá na porta. Não existe isso. E nós precisamos nos aprofundar, queridos, nessa comunhão com o Senhor. E aquilo que eu já falei, a pergunta que nós precisamos fazer para nós, que nós precisamos fazer para nós, não é apenas Deus pode fazer a igreja crescer, mas a igreja está preparada para receber o crescimento que Deus quer enviar. E se talvez, querido, no teu coração se encaixa algo que você fala assim, puxa, isso aqui eu preciso fazer. Puxa, isso aqui eu preciso avançar. Porque quando a igreja ela larga as tendas, queridos, Deus enche o espaço. Quando a igreja começa a largar as tendas, Deus vem enchendo esses espaços, queridos. E quando nós abrimos espaço para Deus agir, com certeza esses espaços vão ser cheios. Perceba pela tua vida. Quando você abriu o teu coração e falou assim, Senhor, eu estou aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. Como foi? O Senhor encheu o vazio, sim ou não? Quando você abre o teu coração e fala assim, Senhor, eu não quero mais viver essa vida que eu vivia, eu quero viver com o Senhor. O Senhor enche esse vazio, sim ou não? Sim, queridos, porque o agir é com Ele. O agir é com o Senhor, não tem a ver com nós. Nós só simplesmente precisamos nos aprofundar nisso. E trocar as nossas cordas, trocar as nossas estacas e começar a colocar a lona mais forte, começar a colocar as cordas mais fortes, as estacas mais fortes. Para que o Senhor encha esse ambiente. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém?